Deus seja em eterno glorificado. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, reine entre nós. Amém. Irmãos, eu tenho um assunto aqui para passar para os irmãos, para que ninguém venha trazer, irmãos, para que não venha trazer nenhuma confusão na mente de ninguém. Então, aqui na Bíblia, irmãos, tem um versículo que está em Aos Romanos, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que quer dizer isso, irmão? Isso quer dizer o seguinte, irmãos: quando Deus ele escolhe alguém, independente de onde quer que ele esteja, embora muitas das vezes, irmãos, ele pode estar até num caminho que não é o caminho ainda que ele tem que estar. Vejamos Abraão, irmãos. Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, não conhecia o verdadeiro Deus, vivia numa cidade que adorava vários deuses, e ele ouviu uma voz que chamou ele para fora da cidade e disse para ele que ele haveria de ir para um lugar onde ele nem sabia que era, onde ele nem sabia onde era. E ele também não sabia de quem era aquela voz, porque a voz não identificou-se de uma maneira bem clara. Se vocês forem olhar nas escrituras, ele creu que era um Deus que estava falando com ele, porém ele não tinha nenhuma escritura, nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma outra manifestação a respeito daquilo. E ele obedeceu aquela voz pela fé. Por isso Abraão até hoje é chamado pai da fé, irmãos. Existem denominações que a gente sabe, irmãos, eu mesmo sou um dos que gravam contra essas denominações, que são denominações que muitas das vezes, irmãos, estão fora da palavra de Deus, não estão mais fazendo aquilo que é realmente para ser feito. Mas isto não quer dizer que dentro destas denominações não existem pessoas que ainda serão esclarecidas a respeito deste assunto. Como para nós, irmãos, que somos seres humanos limitados, nós não conhecemos o futuro, mas para Deus tudo é passado. Então compreendamos uma coisa, irmãos. Eu sempre faço alguns vídeos a respeito da CCB. Eu não tenho nada contra nenhum irmão que está lá dentro, apenas contra o sistema, contra a forma que muitas das vezes manifesta aquela doutrina e aqueles usos e costumes que muitas das vezes no passado também eu, que estava lá dentro, fui esclarecido por Deus. Hoje já tenho uma outra visão. E existem muitos que estão lá, irmãos, que também estão sendo esclarecidos. E para que isso aconteça, tem que ter alguém do lado de cá para apoiar eles. Porque se nós não o apoiarmos, nós claramente, irmãos, nós vamos dizer assim, não vamos fazer um papel dentro daquilo que Deus nos determinou. Eu, quando saí da congregação, Deus falou comigo claramente que eu teria que juntar aquelas almas que estavam feridas. Vejamos que muitos irmãos cheios do dom de Deus que estavam lá dentro estão sendo cortados. Muitos, e não são poucos, muitos são sentados, outros são tirados da sua liberdade, porque pregam e acontece a palavra que ele se cumpre, porque nele há a verdadeira revelação, enquanto o outro prega e não se cumpre. E estes que estão lá assim, não quer dizer, irmãos, que eles estejam lá, que sejam coniventes. Ainda não chegou o momento do esclarecimento, irmãos. E nós temos que entender isso. Eu também estava lá dentro. Isso não quer dizer que eu seja da congregação. Muito pelo contrário, irmãos. Eu não sou mais da congregação, mas eu prego Jesus Cristo. Isso também não quer dizer que Deus não operou comigo lá dentro. Claro que operou, e muitos milagres, não posso dizer um só, porque eu estava até o momento sem ter o conhecimento da realidade daquilo, porque a minha fé estava fixada não no CNPJ, nem na sigla, mas eu sempre acreditei e sempre criei no Senhor Jesus Cristo. Logicamente que aqueles que creem em Jesus Cristo e que são iluminados por Ele, eles recebem algumas obras lá dentro e até revelações. Porém, irmãos, no tempo determinado o Senhor os ilumina.
E isso não quer dizer que por eles estarem lá, eles serão condenados. Muito pelo contrário, muitos estão lá, estão até escandalizados por algumas coisas que são feitas lá. Mas não somos nós que vamos tirá-los de lá. Mas o Senhor tira qualquer um de qualquer lugar, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Por isso, irmãos, às vezes vocês podem ver algum vídeo, alguma coisa, e eu quero deixar claro para os irmãos aqui, porque eu sou uma pessoa sincera, irmãos. Eu não tenho nada a ver com a congregação cristã no Brasil e também não quero nem saber disso. Só falo alguma coisa quando me questionam, certo? Eu não estou denegrindo aqui a imagem da instituição, porque não é esse o meu intuito do meu canal, a não ser quando alguém me pergunta ou quando Deus me faz sentir de esclarecer alguma coisa. Mas sim, existem homens de Deus lá dentro que receberam o dom, e o dom é sem arrependimento. Mas só que esses homens são perseguidos, irmãos. Eles, no momento oportuno, ele não consegue ficar lá. Eu conheço vários que estavam lá dentro, que serviam a Deus lá dentro, serviam a Deus, não a instituição. E quando ele chegou ao conhecimento do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho, da verdadeira forma bíblica de servir a Deus, eles saíram. Eu conheço anciães, cooperadores, diáconos, né? E tenho muitos testemunhos que Deus fez com eles, mas não quer dizer que os testemunhos são vinculados ao CNPJ da igreja. Eu quero deixar claro isso. E que as revelações são questionáveis. Porque, irmão, quando eu posto alguma coisa aqui na internet, eu procuro saber primeiro. Porque aqui não é um trabalho, vamos dizer, infantil. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade. Nós temos compromisso com a verdade. E eu me senti de esclarecer a todos, porque já tem pessoas que são sinceras e falam comigo diretamente, mas tem pessoas que colocou até no comentário de um vídeo, né, como que dia que foi que teve isso, que dia que foi, que ano que foi. Bom, irmão, seria a mesma coisa que você perguntasse para mim que dia que foi que Deus falou com Abraão, porque ele não era nem judeu, Abraão, irmão, certo? Ele era de Ur dos Caldeus. Ele não era judeu. Abraão saiu da região onde originalmente hoje deve ser o Iraque, a antiga Pérsia, por aí. Dele nasceu uma grande nação. Seria a mesma coisa que você me questionasse sobre isso. Como Deus foi falar com um homem que estava no meio de pessoas que acreditavam em ídolos e que eram politeístas. Mas Deus falou com ele. Isso não quer dizer, irmãos, que ele adorava ídolos, não sei, ou até mesmo poderia adorar, mas ele deixou de adorar quando ele escutou a voz de Deus. Isso não está escrito. Posso fazer um estudo profundo no judaísmo a respeito disso, porém, Abraão foi considerado o pai da fé. Por que ele foi considerado o pai da fé, irmãos? Naquele tempo não existia nem mesmo os judeus, porque da raiz de Abraão é que veio nascer a descendência dos israelenses, que são, ou melhor, dos judeus. Então, irmãos, eu quero deixar claro aqui para os irmãos, para que vocês possam compreender. A congregação cristã no Brasil não é a minha denominação, mas eu não posso jamais dizer que Deus não opera entre aqueles que estão lá dentro. Não por causa da denominação. Por causa de denominação, Deus não opera em lugar nenhum. Mas por causa da fé que está no coração da pessoa em Jesus Cristo. Deus operou em Abraão não porque ele estava em Ur dos Caldeus ou porque ele estava crendo em alguma coisa. É porque ele ouviu a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, irmãos, ele creu que era Deus. Então, irmãos, nós temos que ter luz, não é? Para nós entendermos as coisas. E essa luz cabe a mim. Confesso que às vezes poderia ter explicado isso antes. Os irmãos têm razão, todavia eu quero aqui pedir perdão a todos no amor de Jesus Cristo, mas eu creio piamente que Deus opera aonde há um justo, né? Tanto é que, se vocês querem saber, irmãos, existem lugares no planeta Terra que pessoas que nem ouviram falar em Deus direito ainda já estão crendo em Jesus Cristo de uma forma sobrenatural. E deixam as suas tradições humanas, e deixam os seus segmentos humanos, e seguem a Deus, e operam
dentro do ministério da verdade, mesmo sem conhecer a verdade, porque o Espírito Santo é a verdade e ele se manifesta da forma que ele quer se manifestar, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, por isso que o Evangelho e a salvação, ela é um mistério. Ela não está vinculada a um CNPJ. Logicamente que a pessoa que está dentro da denominação, ela vai citar o nome da denominação, ela vai falar o nome da denominação, porque ela ainda não entendeu que a denominação não é que está fazendo ou mostrando aquilo para ela, mas ela está sendo iluminada, porque mesmo dentro daquilo, ela já recebeu um dom de Deus. Eu conheci uma irmã que nunca tinha ouvido falar no Evangelho, mas essa irmã tinha visões, tinha revelações, e chegou um momento que Deus colocou ela no caminho de Jesus Cristo. Hoje ela é uma cristã. E serve a Deus aonde? Ela serve a Deus em Jesus Cristo, irmão. Por isso, irmãos e irmãs, quero deixar aqui bem claro que todos os vídeos postados nesse canal são com grande responsabilidade e são através de oração. E eu não estou aqui para promover nenhuma denominação, mas para mostrar até para aqueles que são da denominação que pessoas que eles desprezaram, que eles cortaram o ministério, que eles disseram que não era Deus, que era um falso profeta, mostrar para eles que existem homens de Deus e existe o dom de Deus, independente deles quererem ou não, até lá dentro. E existem pessoas que estão dentro de denominações e combatem, eu conheço vários, e combatem o sistema. É como um soldado infiltrado, irmãos. Vocês acham que numa guerra não existe soldados infiltrados? Você acha que não existe espiritualmente, no mundo espiritual também não existe soldados infiltrados? Você acha que dentro do mundo espiritual também não existe servos de Deus? Não que são traidores, mas estão infiltrados nos campos dos exércitos do inimigo para poder tentar salvar alguns do que estão lá dentro? Vejamos, irmãos, como Deus fez com Paulo. Paulo era um homem conhecido dentro do judaísmo e Deus se usou dele dentro do judaísmo para converter alguns judeus e depois, como ele tinha nacionalidade dupla, ele era também romano, converter os gentios. Então, irmãos, eu quero deixar esse esclarecimento, porque é necessário. Vocês vão ver, às vezes, eu conheço pessoas, até esses dias atrás, conversei com um irmão que é da congregação, mas ele não concorda com absolutamente nada que está lá dentro. Aí você vai me dizer, por que ele não sai? Ele não sai porque, por certo, Deus ainda quer usar dele para falar alguma coisa. E nós temos que ter o cuidado, porque Deus usa das pessoas da maneira que ela quer. E ninguém é obrigado a crer naquilo que a pessoa ouve. Se eu for contar para vocês o que Deus já me mostrou, eu já fui chamado, irmãos, de mentiroso. Eu já fui chamado, quando eu era da congregação, eu fui chamado de mentiroso. Eu fui chamado de falso profeta. Existiam pessoas que, quando viam eu pregar, iam embora da igreja porque não acreditavam naquilo que eu pregava, porque eu pregava que haveria uma divisão, que haveria uma ruptura, que Deus não estava se agradando com certas atitudes. E muitos daqueles que Deus me deu a graça de falar isso, hoje não estão mais lá dentro. Mas eu precisei estar lá até um determinado tempo para que essas pessoas fossem iluminadas, irmãos. Então, vejamos, até mesmo no tempo do Senhor Jesus, quem era José de Arimateia? Era um homem considerado no judaísmo e tinha ele, irmãos, uma boa reputação. Mas ele creu em Jesus Cristo. Quem era Simeão e Ana? Eles eram profetas de Deus e sacerdotes, não é? Que estavam no templo adorando a Deus. E pela lógica daquela época, os judeus não criam em Jesus Cristo. Mas não foi por isso que eles saíram de lá, porque eles precisavam testificar, como sendo judeus, que aquele menino que foi apresentado a ele, salvo erro, Simeão, era o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, é um esclarecimento, eu creio que deu para vocês entenderem. Eu não sou da congregação cristã no Brasil, mas se vocês verem alguns áudios, alguns vídeos, eu sou de Jesus Cristo, que falam a respeito de algumas coisas, são porque eu conheço as pessoas que estou falando sobre elas e sei também o que elas passaram e o que elas estão passando. E muitos ainda não chegou o momento de sair, porque para tudo tem um tempo determinado por Deus.
Até, irmão, para Abraão sair de Ur dos Caldeus, não foi assim que ele nasceu. Precisou ele ficar um tempo conhecendo a doutrina, conhecendo a forma, conhecendo tudo. Irmãos, no amor de Jesus Cristo, se alguém tem alguma coisa contra a minha pessoa ou acha que eu estou falando alguma coisa que não está correta, os irmãos, que Deus possa abrir a mente dos irmãos para entender que o meu assunto é alma, não é CNPJ de igreja. Meu assunto é alma. E com raras exceções, irmão, existem pessoas que estão lá dentro que têm o dom de Deus. E o dom de Deus é dado sem arrependimento. E esses que têm esse dom, claramente, irmãos, eles não ficarão no lugar que estão, porque o próprio Deus tirará eles para fora, ou de uma forma ou de outra, como aconteceu comigo. Quero agradecer a vocês todos, peço perdão se alguém não entendeu, amo vocês, mas era bom deixar esse esclarecimento para que todos compreendam que eu sou um servo de Deus que creio em Jesus Cristo e creio no dom de Deus, independente da onde a pessoa está. Porque às vezes a pessoa está sendo usada por Deus num lugar que não é o lugar dela. Mas é necessário que assim seja para que os outros possam acreditar que Deus fala. E quando eles começarem a buscar a Deus, para que Deus realmente se manifeste segundo as escrituras sagradas a eles, eles também verão a diferença e os olhos deles serão abertos. Quantos olhos foram abertos durante esta pandemia, irmão? Quantos olhos de pessoas que estavam dentro de um sistema religioso e após a pandemia saíram para fora? Por que saíram? Porque eles eram sinceros. Existem homens em algumas denominações, não falo só agora da congregação, mas de várias denominações que são sinceros e que veem milagres. E isso não quer dizer que Deus está operando naquela denominação. Deus está operando no coração daquele que crê em Jesus Cristo com sinceridade de espírito. Deus não opera em denominação, Deus opera em cada um de nós, quando estamos ligados no Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, independente de onde estivermos. E quando chegarmos à luz do conhecimento, o Senhor tira nós do lugar que nós estamos e coloca nós no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Porque o Senhor sabe da pureza do coração de cada um e da falta de conhecimento de cada um. Assim, irmãos, existem irmãos, quero deixar claro aqui, que estão sofrendo muito, que têm o dom de Deus. Muitos não sabem, que são perseguidos, que são chamados a atenção dentro dessa instituição da congregação, que são chamados, muitas das vezes são punidos e por não ter o conhecimento, ficam lá, porque tem medo, porque desde a sua infância foi ensinado, precisa de alguém para abrir os olhos. Quando alguém conta um testemunho, como há poucos ainda, esses dias eu coloquei de um irmão, aqui postei, esse irmão é um santo homem de Deus, perseguido, foi até, irmãos, passou por tantas coisas, tanta humilhação. Chegará o tempo, irmãos, que por certo, ele já está entendendo que Jesus Cristo, só Jesus Cristo que salva, irmão, não existe outro, só Jesus Cristo salva. Me resguardo em falar o nome do irmão, porque para aquele que entende já está compreendendo. Porém, ele não acredita que seja, eu também não acredito e você também não, que seja um CNPJ que vai salvar. Nós acreditamos que a graça de Deus é Jesus Cristo e que a salvação está nele. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Peço perdão se ofendi alguém, porque eu amo a todos e aqui apenas está um esclarecimento sincero para que vocês possam saber que o evangelho que aqui eu prego, irmãos, não é evangelho denominacional, é um evangelho de Cristo, e que aqueles que estão em Cristo, irmãos, entendem a voz do Espírito Santo. Deus abençoe. Creio que vocês entenderam. Logicamente que há também uma obrigação da minha parte de esclarecer, como estou fazendo agora, dando um esclarecimento para que vocês possam entender a minha posição e a minha visão com referência ao dom de Deus que é dado sem arrependimento. Se Deus me deu um dom, eu não preciso estar dentro da congregação para que esse dom se manifeste. Ele vai se manifestar lá dentro se eu estiver lá em comunhão com Deus e vai ferir os dogmas, às vezes, da instituição. Era o que acontecia comigo. Por isso não permaneci lá. Tive que sair, porque chegou um momento que houve um choque. Quando a pessoa tem um dom, irmãos, de Deus,
há um choque entre a carne e o espírito. E aquele que está no espírito, logicamente, irmãos, ele não permanece no lugar aonde ele está. Ele vai para Cristo, porque Cristo é vida, Cristo é esperança, Cristo é a salvação. E Jesus Cristo reine entre nós. Amém e amém.